A noite de 9 para 10 de setembro de 2025 ficará marcada na história da Europa Oriental como o momento em que a linha de frente deixou de ser apenas uma linha distante para os países da OTAN. O que antes era um cotidiano pacífico na cidade polonesa de Rzeszów, um ponto logístico essencial para o fornecimento de armamentos à Ucrânia, transformou-se em um cenário de angustiante imprevisibilidade. As rotinas de voos civis, o tráfego de caminhões com equipamentos militares e as colunas de contêineres saindo para o leste foram abruptamente interrompidas por um evento que ninguém esperava. Naquela noite fatídica, um zumbido profundo e carregado ecoou sobre o voivodato da Subcarpácia, como se o próprio tempo estivesse sendo comprimido. Os operadores de radar da Polônia perceberam inúmeras anomalias. Eram os gerânios, drones de ataque fabricados na Rússia, que ocidentais rotularam como Shahid, voando em formação, como um bando de pássaros determinados, em direção a Rzeszów. Por um longo período, Rzeszów havia sido um frente silenciosa. No imenso aeroporto de Jacek-Kurkony, aviões de carga americanos C-17 Globemaster e britânicos A-400M Atlas descarregavam suprimentos. A OTAN havia montado terminais logísticos por onde passavam diariamente centenas de toneladas de munições, mísseis, veículos blindados e equipamentos eletrônicos. Os habitantes estavam acostumados à movimentação militar, acreditando que sua cidade estava a salvo, protegida pela aliança da qual faziam parte. Essa crença foi desmantelada em uma única noite. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, apareceu nas reportagens matinais com um semblante visivelmente tenso, os lábios comprimidos, numa raridade em que não buscava disfarçar o cansaço. O coronel Janusz Kowalski, comandante das Forças de Defesa Aérea da Voivodia de Lublin, deu a ordem pela primeira vez para abrir fogo contra os objetos que vinham do leste. Enquanto isso, o comentarista militar russo, Andrei Gromov, que estava em Belgrado, relatava os acontecimentos ao vivo, citando fontes do Ministério da Defesa. Suas palavras se espalharam rapidamente pelos canais de Telegram da Rússia, enquanto analistas se perguntavam se a Rússia havia cruzado uma linha vermelha. A tensão no ar era palpável. A população sentia que a guerra não era mais uma ameaça distante, mas uma realidade tangível. Será que a Polônia estava realmente pronta para enfrentar o desconhecido? O que estava em jogo? As respostas viriam ao longo daquela noite. Nas primeiras horas da manhã, a polícia armada cercou a área onde destroços de drones foram retirados por caminhões militares. O Ministério da Defesa da Rússia, em seu informe matutino, confirmou que as ações foram uma resposta direta ao uso do território dos países bálticos e da Finlândia para ataques com drones de alta precisão contra solo russo. Agora, a força militar russa intensificou seus ataques contra a infraestrutura logística que abastece as tropas ucranianas. Embora não mencione diretamente a Polônia, a mensagem é clara: os alvos visados são os pontos de apoio que sustentam o esforço bélico de Kiev. Em fóruns militares, mapas circulam rejeitando qualquer dúvida. A cidade de Rzeszów, marcada com um círculo vermelho, virou um alvo evidente, como se fosse o coração pulsante das operações. Comentários vermelhos e certeiros ecoam entre os especialistas: é hora de acertar as raízes, não apenas os galhos. Do lado da Aliança do Atlântico Norte, o secretário-geral Mark Rutte declarou prontidão para defender qualquer aliado. No entanto, nos bastidores de Bruxelas, o clima é de hesitação. Aliados não querem se precipitar numa confrontação direta. A Alemanha, embora profundamente preocupada, evita usar palavras duras. A França pede investigações detalhadas, enquanto os Estados Unidos são os únicos a soar com firmeza, responsabilizam a Rússia por violar irresponsavelmente as fronteiras da aliança. Mesmo assim, expressam cautela no discurso, dizendo que acompanham a situação com atenção. Para os habitantes comuns da Polônia, aquela noite explodiu em choque. Marta Lisowska, de Rzeszów, recorda: acordei com um ruído surdo, algo entre um motor de trem e um ronco constante. Pensei que fosse um trem, até ouvir os estampidos no céu. As crianças choravam, e descemos apressados para o porão. Nunca imaginei ouvir ruídos de guerra em minha casa. Em várias cidades, como Varsóvia, Cracóvia e Lublin, as pessoas estiveram às pressas estocando água e alimentos.
Redes sociais fervilhavam com rumores de que gerânios, apelido dado aos drones, estavam a caminho da capital polonesa. O medo de um golpe total se espalhava. Na Rússia, os canais afirmam que aquele momento é a hora da verdade. Programas de debates repetem incansavelmente que a Polônia já não é um espectador pacífico, Rzeszów não é um lugar civil qualquer. É um centro militar estratégico. Diante disso, se a aliança decidir intervir, deve estar preparada para que Berlim, Paris e Londres também entrem na mira. O alerta russo é claro: para cada ação, haverá uma reação. Surpreendeu a muitos o fato de Moscou ter ido tão longe, mas agora a linha de frente parece definitivamente deslocada para o território polonês. Restam dúvidas cruciais no ar: os aliados estarão realmente dispostos a proteger a Polônia? Ou o país será deixado sozinho, repetindo a amarga história de 1939? Um importante canal de informações, Frontline 24, traz ainda dados sigilosos. Pelo menos 2 drones caíram próximo a depósitos cheios de armamentos americanos naquela noite. O cenário está montado. A tensão é palpável. Afinal, até onde pode levar essa escalada? Será Rzeszów apenas o primeiro aviso ou o prenúncio de uma guerra que agora já não conhece fronteiras? A resposta pode mudar todos os destinos. Na madrugada do dia 10 de setembro de 2025, um momento decisivo na história da Europa Oriental teve início. O céu sobre a cidade polonesa de Rzeszów se tornou o cenário de um ataque que mudaria a percepção da guerra para os países da OTAN. Até então, essa cidade, um importante hub logístico para o fornecimento de armas à Ucrânia, vivia uma rotina pacífica, marcada por voos civis e convoys de suprimentos. No entanto, naquela noite, o clima se alterou drasticamente. Os controladores de tráfego aéreo poloneses detectaram algo incomum: dezenas de aeronaves de origem russa, conhecidas como drones Geran pelos ocidentais, avançavam em direção a Rzeszów. A realidade desta cidade calma estava prestes a ser desvendada de maneira brutal. Os alvos eram claramente a infraestrutura militar que, até então, era considerada segura, pois a Polônia é membro da OTAN. A tensão cresceu, e a aviação militar foi acionada. Assim que os primeiros jatos F-16 levantaram voo, um estrondo de explosões ecoou no céu lubeliano. Panicados, os moradores começaram a perceber que não podiam considerar a Polônia imune ao conflito que se alastrava pela Ucrânia. Uma incerteza aterrorizante permeou os pensamentos de todos. O que aconteceria a seguir? Relatos de colapsos em estrondos e incêndios começaram a surgir nas redes sociais. Uma moradora de Rzeszów, Marta Lisowska, descreveu a noite como uma experiência surreal, sentindo o coração disparar ao ouvir os barulhos que ela pensou serem de um trem, até se dar conta de que eram explosões. A cidade, anteriormente considerada um refúgio seguro, agora se tornava uma linha de frente. Com o amanhecer, a atmosfera estava carregada de tensão e desespero. As autoridades polonesas anunciaram o fechamento do espaço aéreo no leste do país, e a Aliança Atlântica convocou uma reunião de emergência. A situação se agravava com a interrupção das rotas de fornecimento de armamentos para a Ucrânia e a sombria possibilidade de Rzeszów se tornar um alvo estratégico. Enquanto isso, a Rússia não hesitou em declarar que a utilização do território da OTAN para atacar sua integridade territorial não ficaria sem resposta. Os militantes ocidentais, encorajados pela aparente impunidade, intensificavam suas ações contra várias cidades russas. Agora, o que poderia acontecer a seguir? Estaríamos a um passo de uma escalada sem precedentes? A guerra havia ultrapassado as fronteiras ucranianas, e o futuro da Polônia parecia incerto e perigoso. Com a tensão crescendo, Rzeszów se tornava um símbolo da nova realidade da guerra na Europa, onde a proteção dos aliados e a busca por segurança estavam mais em jogo do que nunca. Será que a história se repetiria, deixando a Polônia sozinha como em 1939? Na noite de 9 para 10 de setembro de 2025, algo imprevisível aconteceu que marcaria a história da Europa Oriental. O que parecia ser um dia normal na pacata cidade polonesa de Rzeszów rapidamente se transformou em um pesadelo. Até então, a cidade era um importante centro logístico para o fornecimento de armas à Ucrânia, com aviões civis e caminhões de guerra se movendo em constante atividade.
Mas naquela noite, os céus de Rzeszów se tornaram o cenário de uma invasão. As primeiras notas de alerta soaram quando os controladores de tráfego aéreo poloneses observaram objetos sinistros em seus radares. Eram drones de ataque russos, conhecidos como Bjera, se aproximando em formação, algo nada comum até então. O sentimento de segurança que os cidadãos tinham, acreditando que a Polônia estava protegida pela NATO, foi abruptamente despedaçado. O primeiro-ministro Donald Tusk, ao lado de oficiais militares, rapidamente decidiu que era hora de agir. E foi então que disparos ecoaram na noite, sinalizando que a guerra não respeitaria mais fronteiras. Com a tensão aumentando, Rzeszów se transformou de um refúgio seguro em um ponto de combate. Enquanto as chamas começaram a consumir armazéns, a incerteza pairava no ar. O que era uma simples noite de descanso para os habitantes se tornou um caótico despertar da guerra. Um dos moradores, Marta Lisowska, relatou: "Eu pensei que eram trens passando. Depois ouvi os estalos, as crianças choravam, nunca pensei que ouviria uma guerra aqui." A situação em torno da cidade se tornava descontrolada. O exército polonês anunciou que suas forças aéreas estavam em alerta máximo. Os relatos de explosões foram rapidamente capturados pelas câmeras e compartilhados em uma avalanche nas redes sociais. Por que a Polônia foi alvo, e não uma mera espectadora? O que estava em jogo? As perguntas permeavam as mentes dos poloneses, preocupados com a reação dos aliados. Enquanto isso, em nível internacional, os líderes se reuniam em Washington e Bruxelas. O que estava por trás dessa ousada ação russa? Estaria a NATO pronta para enfrentar essa nova ameaça? A calma habitual da NATO poderia se transformar em resposta se a Polônia decidisse pedir ajuda? Uma pergunta ressoou com força: até que ponto o Ocidente permitiria que o agressor atingisse um de seus próprios? O que ninguém esperava era que a situação em Rzeszów seria apenas o início de uma nova fase de conflitos na Europa. As fronteiras estavam se tornando linhas de batalha, e a guerra estava mais próxima do que se imaginava. As alianças de ontem eram frágeis, e a ameaça de uma imensa colisão entre potências pairava no futuro imediato. Surgem vozes que questionam: o que realmente significa estar preparado para a guerra? E se a resposta não for aquela que a Polônia e seus aliados esperam? À medida que a noite se aproximava novamente, olhares ansiosos se fixavam no céu, na expectativa de que o que já havia começado não se tornasse apenas um conflito regional. Na madrugada do dia 10 de setembro de 2025, o que deveria ser uma noite tranquila em Rzeszów, na Polônia, transformou-se em um pesadelo alarmante. A linha de frente da guerra na Ucrânia havia cruzado limites, e a sensação de segurança dos poloneses foi destruída em questão de minutos. A cidade, uma importante base logística para o fornecimento de armas à Ucrânia, acordou com um som vibrante que ecoava pelo céu noturno. Relatos de dezenas de drones russos, conhecidos como Bjera, surgiram nos radares, como um bando de pássaros velozes e implacáveis. O pânico se espalhou quando as primeiras explosões foram ouvidas, e a verdadeira natureza da situação começou a se revelar. "Eu acordei com o barulho e pensei que era um trem", recordou Marta Lisowska, uma residente local que se viu cercada por um caos inédito. A resposta do governo polonês foi ostensiva e imediata. O primeiro-ministro Donald Tusk, visivelmente tenso, mandou levantar às pressas a defesa aérea do país. O som dos caças F-16 rompendo o silêncio da madrugada foi apenas um eco de um conflito que já oculava sobre os aliados da OTAN. Enquanto os líderes de NATO se reuniam em discussões tensas, a impressão era clara: a guerra havia se transformado em uma ameaça palpável para a Polônia. Os temores de uma escalada se confirmaram à medida que as informações sobre os ataques começaram a circular. Os poloneses, outrora confiantes de que eram protegidos, agora se viam vulneráveis à incerteza que pairava no ar. "Ninguém pensou que estaríamos tão perto do conflito", lamentou uma jornalista da cidade. A linha entre aliados e adversários começou a se desvanecer, e a noção de segurança esmaeceu diante de uma nova realidade. O que significa isso para os países vizinhos? Serão eles capazes de suportar a pressão? O que aconteceria se os próximos alvos se tornassem ainda mais próximos, se os drones mirassem as capitais europeias? O futuro do continente, agora mais incerto do que nunca, estava em jogo.
E enquanto as chamas queimavam em Rzeszów, a pergunta ecoava nas mentes de todos: a segurança coletiva da OTAN ainda era suficiente? Na noite de 9 para 10 de setembro de 2025, a cidade polonesa de Rzeszów se tornou o epicentro de uma nova realidade para a Polônia e toda a região. O impacto daquela noite histórica foi tão profundo que a mídia logo começou a traçar paralelos entre os acontecimentos e as crises mais significativas da Guerra Fria. Enquanto isso, em Varsóvia, líderes políticos se reuniam às pressas para discutir a situação alarmante. A oposição clamava por uma resposta mais incisiva do governo, mas o primeiro-ministro Donald Tusk optou por um caminho cauteloso. Ele tinha ciência de que uma reação precipitada poderia ser a faísca que acenderia a chama da escalada. Em sua declaração, ressaltou a importância de a Polônia não ser apenas uma vítima, mas uma estrategista ativa nas discussões dentro da OTAN. Enquanto isso, em Bruxelas, negociações complexas ocorriam. Os embaixadores dos países da aliança se debatiam sobre o tom a adotar. Alguns defendiam um forte contra-ataque, enquanto outros previam a necessidade de soluções diplomáticas. França e Itália alertavam que o foco principal deveria ser evitar um efeito dominó que resultasse em um conflito em larga escala, enquanto o Reino Unido insistia em fortalecer a presença militar na fronteira leste. O impacto econômico da crise também se mostrava significativo. Nos primeiros momentos após os eventos, os preços do gás e do petróleo dispararam. As bolsas polonesas sofreram quedas e as companhias aéreas começaram a cancelar voos para as regiões do leste. Em Cracóvia e Lublin, os comerciantes notaram um aumento súbito na demanda por produtos de primeira necessidade, gerando filas que lembravam as do início da pandemia. Os meios de comunicação frequentemente comparavam a situação atual a 1939, quando a Polônia enfrentou sozinha uma ameaça iminente. Entretanto, o cenário atual era muito diferente, uma vez que o país estava integrado à OTAN e à União Europeia. A única dúvida que permanecia era quão eficientemente esse escudo funcionaria. Enquanto isso, em Moscovo, autoridades russas enfatizavam que suas ações eram respostas a provocações inaceitáveis do Ocidente. A retórica dos canais de TV russos reforçava que os ataques tinham um caráter preventivo, não agressivo. Analistas indicavam que a estratégia de Moscovo visava estabelecer limites para a paciência internacional e pressionar a OTAN a reconsiderar seu suporte militar ao governo ucraniano. Em debates ao vivo na CNN e na Bloomberg, especialistas norte-americanos discutiam até onde a Rússia estaria disposta a ir em resposta às provocativas movimentações na região. A tensão pairava no ar, com um futuro incerto à espreita. Seria este o início de uma nova era de conflitos na Europa Oriental? Como a OTAN responderia a essa provocação audaciosa? A história está apenas começando a se desenrolar, e as cartas ainda não foram todas jogadas. Na noite de 9 para 10 de setembro de 2025, a situação em Rzeszów ficou marcada como um divisor de águas para a Polônia e toda a Europa Oriental. Os poloneses estavam acostumados a viver em um cenário onde a guerra parecia distante, mas a realidade estava prestes a mudar drasticamente. As notícias começavam a ecoar, drones russos rumavam para o território polonês, e o pavor se instalava junto com a incerteza. No dia seguinte, a atmosfera nas cidades polonesas era de crescente tensão. As ruas estavam recheadas de rumores, e as escolas e universidades em Rzeszów rapidamente adotaram modalidades de ensino remoto. As pessoas começaram a deixar a cidade em direção ao oeste, fugindo de uma situação que antes parecia irreal. Fotos de prateleiras vazias e longas filas de carros se espalhavam nas redes sociais, enquanto as autoridades asseguravam que a situação estava sob controle e que não havia necessidade de evacuação em massa. Em um contexto parecido, o governo alemão se via em meio a uma intensa discussão no Bundestag. A declaração de apoio à Ucrânia e ao envio de mísseis Taurus causou agitação política. A oposição acusava o governo de arrastar a Alemanha em um ciclo perigoso, enquanto publicações alertavam que essas decisões poderiam transformar o país em um alvo direto. Além disso, a crise de Rzeszów não era apenas uma questão militar, ela se tornava uma linha de demarcação psicológica. A Europa, pela primeira vez em décadas, estava percebendo que a linha entre o fronte e a retaguarda havia evaporado. As inovações tecnológicas em armamentos e drones estavam redefinindo a segurança tradicional. Agora,
O debate não se resumia a como responder a um incidente específico, mas a uma reavaliação da estratégia do bloco militar. Enquanto o exato que futuro esperava a Europa começava a surgir, a pergunta que fervilhava nas mentes de todos era clara: a Europa estava pronta para proteger a si mesma? A tensão no ar sugeria que uma resposta inadequada poderia transformar um incidente isolado em uma catástrofe sem precedentes. Todos olhavam para o futuro com apreensão. A guerra poderia ser uma possibilidade real em qualquer momento. Em meio à incerteza, a necessidade de unidade e força se tornava mais evidente do que nunca. As consequências seriam imensas, e assim, a pergunta permanecia: o que a Europa realmente estava disposta a fazer para garantir sua própria segurança?